Bom, vamos falar agora de regime de competência versus regime de caixa, tá? Isso é um item que raramente as pessoas falam assim. É um tema que é debatido, mas na hora que a gente vai fazer o cálculo de folha de pagamento, isso aqui tem uma influência, um impacto enorme. O que são esses regimes, né? Os regimes de competência regime de competência e de caixa são métodos contábeis diferentes para registrar as transações financeiras, ok? E aí eles têm cada um considera um fator, né, sendo uma parte, né? Vamos olhar aí para fins de folha de pagamento. A aplicação, tá, para folha de pagamento é quando os salários são pagos dentro do próprio mês de competência, tá? Quando a gente fala de competência, a gente fala do mês, tá? Então, eu falo assim, vamos fazer a folha da competência 8. Então, a gente está falando da folha do mês de agosto. Tá? Toda vez que você ouvir competência, você está ouvindo o período, e esse período se refere a um mês. Então, a competência é quando os salários pagam dentro da própria competência, ou seja, você tem um salário que você trabalha de 1 a 31 de agosto, e ela é paga dentro, ou no dia 30 ou no dia 31 dentro do próprio mês. Quando você coloca uma folha num regime de caixa, aí a gente tem a folha competência agosto, mas o caixa é setembro. Ou seja, o dia do pagamento, o desembolso da empresa é que é considerado. Então, as diferenças entre esses dois conceitos estão basicamente aí. O que você precisa saber é isso. Uma é paga dentro do próprio mês e a outra é paga no mês subsequente à competência. Então, a gente vai ver que os padrões de salários pagos pelas empresas são ou no último dia do mês, no último dia útil, ou no quinto dia útil. Então, considerando que a folha é paga no último dia útil do mês, ela é uma folha em regime e competência. E quando ela é paga no mês seguinte, pode ser no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, até o dia 10, ela é uma folha com um regime de caixa, né? Então, existem algumas implicações quando a gente trata disso, tá? Quais são as implicações entre competência e caixa? Então, a competência e salário pago dentro do próprio mês. Se houver adiantamento salarial no dia 15, não haverá incidência de imposto de renda sobre o adiantamento quinzenal. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre o adiantamento quinzenal, que a empresa paga ou 40% ou 50%, ou pode ser outro percentual na quinzena? Essa quinzena, para as empresas que são normalmente no regime de competência, normalmente as quinzenas são pagas no dia 15, tá? E as empresas que pagam a quinzena no dia 20, normalmente elas pagam no quinto dia útil, tá? Então é sempre assim, com esse espaço de 15 dias, do dia 20 para o quinto dia útil, ou dia 5, né? Depende do que a empresa define, mas a diferença está nisso. Então, pagou dentro do próprio mês, o adiantamento quinzenal não sofre incidência de imposto de renda. Lógico que a gente está falando aqui para salários relativamente mais altos, que ultrapassam a tabela de isenção, ou seja, a faixa de isenção ela não se aplica para essas pessoas. Por quê? Porque quem está na isenção, o adiantamento não vai ter interferência nenhuma, porque ele não está na faixa que teria tributação. Mas para as pessoas que ultrapassam a faixa de isenção, esses terão a incidência no valor do adiantamento quando a empresa tiver um regime de caixa. Então, havendo pagamento no dia 20, neste evento haverá incidência de imposto de renda. Ok? O adiantamento do dia 20 e salário do quinto dia útil do mês. Adiantamento dia 20, salário quinto dia útil do mês seguinte. Então, você tem uma parte do salário paga no mês da sua referência, ou seja, se eu estou falando do mês de agosto, eu no dia 20 de agosto recebo 40% do valor do meu salário. Só que o salário
todo ele vai ser pago no 5º dia de setembro. E aí, nesse 5º dia de setembro, ele só vai pagar a base de IR, vai ser o salário bruto menos a base que teve a incidência do adiantamento. Tá? Aí ele não considera o salário todo lá em 5º dia útil de setembro, ele não considera o salário inteiro como base de imposto de renda. Ele só considera a diferença entre as duas, entre os dois pagamentos. Tá? Nós vamos dar um exemplo aqui para ver se você fixa melhor a ideia, tá? Matemática. Vamos pegar aqui um exemplo da competência, tá? Falando de competência, ainda não estamos falando de caixa. Agora vamos pegar aqui a competência, o adiantamento de 40% sem, e aí, lógico, verificar se tem na CCT, né? De acordo com a data, a gente está fazendo suposições de datas, mas as datas é conforme ou a convenção ou a empresa define qual vai ser o dia. Então, vamos supor que tem 40% dia 15, 2 mil reais, sem incidência de imposto de renda. A folha mensal paga no dia 30 ou no dia 31, base de incidência, 5 mil reais. Então, o salário da pessoa é 5 mil reais, se ele não tiver nenhum adicional. Então, o salário dele no adiantamento não tem incidência nenhuma sobre o valor de 2 mil reais. Então, esses 2 mil reais não tem impacto para imposto de renda. Na folha mensal, que seria os 5 mil reais, aqui sobre 5 mil reais haveria a tributação do imposto de renda sobre essa base cheia, tá? Base total. Por quê? Porque não houve incidência nos 2 mil reais do adiantamento. Vamos para o regime de caixa. Aí você tem um adiantamento de 40%, 2 mil reais, com incidência de IR, somado com a base da folha de julho, que foi paga no dia 5 de agosto. Então, ele soma os dois pagamentos que aconteceram dentro do mês de agosto, ele vai somar essa base. Tá? Por que ele soma? Porque ele teve um pagamento da folha de julho que caiu em do 5º dia útil de agosto. Então, temos um pagamento já em agosto. Quando eu chego em 20 de agosto e pago o adiantamento e tem incidência, lembra? Que esse tem incidência. Esses 2 mil reais vão somar com o valor de base de incidência de julho que caiu no 5º dia útil de agosto. Então, o 5º dia útil de agosto, que é a folha de julho, mais o adiantamento de agosto, dia 20, soma as duas bases, calcula o IR e desconta o valor do IR que foi calculado na folha do 5º dia útil. É um negócio assim, parece confuso, né? Mas o sistema faz isso, tá? O sistema parametrizado corretamente, ele faz isso. É para fins de você entender qual que é a diferença entre regime de competência e regime de caixa, tá? Bom, eu queria trazer aqui um quadro demonstrativo para você entender mais ou menos como é que fica. Tá? Como é que fica essa composição. Então, eu tenho uma folha de julho. A folha de julho, lembra que o salário da pessoa é 5 mil reais? Só que a folha de julho, na hora que foi calcular o IR, caiu lá em agosto, no 5º dia de agosto. Então, a base de IR é a diferença só. Ou seja, já teve a tributação no dia 20 de julho, e a base do IR vai ser só 3 mil reais. Ele vai receber, no 5º dia útil, o valor de 5 mil menos o adiantamento quinzenal, inclusive a dedução da base. Então, a base de IR da folha de julho, que cai no 5º dia útil de agosto, é de apenas 3 mil reais, base de cálculo, tá? Estou falando para a base de IR. Quando chega em agosto, ele tem no dia 21 adiantamento. Lembra que o adiantamento na folha do regime de caixa tem incidência de IR? Só que ele vai pegar o quê? Ele já tem um pagamento no 5º dia útil e ele vai ter um pagamento aqui no dia 20. Então, 5º dia útil e 20 de agosto são dois pagamentos dentro do próprio mês. Esses dois pagamentos têm que somar e é a composição da nova base de cálculo de IR, que vai ser esse cálculo dentro da folha do adiantamento. Só que, nesses 3 mil reais aqui, eu já tive um desconto de IR.
descontei um IR dessa base de 3 mil que pagou em quinto dia útil de agosto. E aí, quando eu somo essas duas bases, que dá 5 mil reais, eu calculo o IR, o valor que eu encontro, eu deduzo o valor do IR que eu já calculei sobre essa base aqui. Então, ele compõe uma base nova, só que ele não joga o IR em cima dessa base nova, até porque senão ele teria uma bitributação, ou seja, tributou aqui no quinto dia útil, como eu tenho que somar com o dia 20, eu faço uma base nova, aí eu tributo aqui. Só que eu tributei aqui uma base que eu já tributei. Então, aqui a gente faz para composição de base, 5 mil, mas eu faço a dedução do IR que calculei aqui nos 3 mil reais. E aí isso é um ciclo que vai acontecendo. Quando eu chego na folha de agosto, quando é que eu vou pagar a folha de agosto? Eu tenho um salário de 5 mil reais. Eu vou pagar lá no quinto dia útil. Só que o que eu pago no quinto dia útil? Eu pago a base de IR lá, que vai acontecer no quinto dia útil de setembro, que é a base de IR da folha de agosto, é apenas 3 mil reais. Por quê? Porque no dia 20 de agosto eu já paguei com a incidência no adiantamento. Então, pula para o mês seguinte 3 mil reais, igual pulou julho, tá vendo? Julho pulou para agosto só a base de 3 mil reais. Agosto vai pular 3 mil reais para a base de setembro, de quinto dia útil. E aí ele vai somar com o adiantamento de setembro 2 mil reais, vai ser a base do adiantamento de setembro de 5 mil reais. É sempre assim. A base de um pedaço do mês que pulou para o outro, somou com o adiantamento, deu a base cheia. E aí, para o mês seguinte, vai só um pedacinho. Quando vem o adiantamento, junta, faz o valor cheio novamente. Esse ciclo vai acontecendo gradativamente, então, para que a composição do IR seja sempre feita em cima da base salarial. Então, você junta a pontinha do quinto dia útil com. A pontinha não, né? A base que vai para o quinto dia útil, somado com o adiantamento quinzenal, dá sempre a remuneração de salário base da pessoa. Então, essa é a composição que tem que ser tributada mensalmente, só que ela é tributada fracionada. Fraciona um pedaço no quinto dia útil, no adiantamento vai outro fracionamento. Aí, pagou essa folha desse mês no quinto dia útil do mês seguinte, só a diferença. Depois ele vai juntar com o adiantamento novamente. Então é assim, esse ciclo ele vai sendo repetitivo. O que é importante para você saber aqui é que quem tem folha em regime de competência não tem essa preocupação. No final do mês, é a base salarial que o imposto de renda vai incidir. No caso de regime caixa, você tem esses cálculos apartados. Um pedaço no quinto dia útil, um pedaço no adiantamento. Um pedaço no quinto dia útil, um pedaço no adiantamento. No final, o valor vai ser igual, tá? Ao quem tem por competência. Só que muda é a forma de cálculo, mas a base salarial vai ser sempre a mesma, mesmo que seja partida, vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Então, essa é a aula que a gente está trazendo para você entender como que funciona o processo de regime de competência versus regime de caixa. Que todas as